agora é hora de culinária aqui no Vida e Saúde. Você que assistiu um pouquinho do programa, você que assistiu o primeiro bloco, a gente está conversando uma conversa muito interessante sobre alimentos refinados. E o Felipe vai contrapor aqui a nossa... o Felipe vai completar a nossa conversa do primeiro bloco apresentando uma receita de pão 100% integral. Você sabe que muita gente pede o pão 100% integral pra gente no blog, né, Felipe? Verdade. Então a gente vai trazer hoje uma receitinha 100% realmente integral. Eu trouxe alguns sabores à parte, que o pessoal vai achar estranho, mas isso é opcional. Eu posso aí colocar ou não colocar, não tem problema, não vai mudar a receita. Tá. E o pão, olha como o pão fica bonito. Vou mostrar aqui, Nery, olha que lindo que fica o pão 100% integral. A gente tem um mito de pão, né? Que o pão 100% integral fica muito duro, aquele tijolo. Não dá pra comer, bate no estômago, fica aquela coisa pesada. Bom, eu faço um pãozinho aqui, com uma massa bem macia, para que ele fique bem leve. Eu acho que na hora que você pegar ele ali e ver como é que ele tá pesado ou se ele tá levinho, você vai sentir. Tá bom. Vamos ver como é que a gente vai fazer ele? O que você vai usar, Felipe? De ingredientes, eu vou usar o seguinte, eu vou usar 4 xícaras de farinha integral, olha lá, a de preferência orgânica. Eu vou usar também, para dar um pouco mais de liga, 2 colheres de glúten em pó. 2 colheres de glúten em pó, vou usar 1 colher de sopa de sal. Não pode faltar, é claro. Vou usar aqui, gente, olha, de especial, o tahine. O que é o tahine, Felipe? Tahine é a pasta de gergelim. A gente consegue comprar em qualquer mercado hoje, não é tão difícil. Aqueles mercadinhos um pouco maior da cidade consegue ter. Então você consegue comprar. Gente, não crie pânico, pode usar outra coisa, não tem problema. Se não tiver o tahine, de repente você foi lá no mercado, não achou, na sua cidade não tem, usa as farinhas, o sal e os outros ingredientes que o Felipe vai passar. Isso. O tahine é uma gordura, então eu posso usar somente o óleo, olha aqui, ó, 1 xícara de óleo, que dá certo. Tá bom. Não tem problema, tá bom? Eu uso nesse pão também outro ingrediente difícil que o pessoal também não consegue encontrar muito, que é a lecitina de soja, 1 colherzinha de chá, e vou usar ou açúcar mascavo 4 colheres ou o próprio mel 4 colheres. Seguinte, olha, nas casas de produtos naturais, também muito mais comuns hoje em dia, você consegue encontrar a lecitina de soja, mas tem 2 tipos de lecitina, Felipe. Tem a granulada, em pó, né, vamos dizer assim, e tem a em pasta. O que eu uso é em pasta. E o pessoal me pergunta por que eu uso em pasta? Porque ela em pasta é uma gordura que substitui os ovos. Então ela deixa a massa mais airada, mais macia. Então eu consigo usar. Tá. Vamos botar a mão na massa. Mão na massa, agora. Vamos lá, olha só. Então eu vou colocando aqui, gente, ó. Pronto. 2 xícaras, 3 xícaras e vou deixar um pouquinho para mim poder abrir a massa no final. Para eu poder abrir a massa no final. As 2 colheres de glúten. Foi. Vou colocar a colher de sal. Não tem problema. Já foi bastante sal. Vou colocar então a lecitina. O segredo da lecitina sempre é usar um pouquinho de óleo para você soltá-la do potinho. Eu acho muito interessante você fazer pão colocando sempre os ingredientes secos primeiro. Você acha? Acho. Porque normalmente, eu faço pão em casa, né, da maneira que eu acho que talvez todo mundo aí em casa faça. Eu também faço sem ovo e tal, mas coloco a água, o fermento, o açúcar. E por falar nisso, cadê o fermento, Felipe? O fermento tá aqui. Olha só que interessante, eu não falei o fermento antes, né? Então, gente, olha, eu vou usar o fermento biológico instantâneo. Quanto você vai usar? Eu vou usar mais ou menos 2 colheres de fermento biológico instantâneo. O fermento biológico, gente, ele é o melhor para se fazer esse pão integral. Eu não uso outro fermento, só uso esse. Ou o sequinho, você o gosta mais desse? O granulado, isso. Esse é um segredinho nosso aí. E aí eu daria ponto com a farinha, você não, você dá ponto com a água. Com a água. Olha que interessante, eu sempre digo que o segredo de um bom pão é a água. Então a gente vai colocando devagarzinho, para não passar, é claro, mas se passou não entre em pânico. Tem fibra a massa, dá pra gente fazer um pouquinho mais de água. Olha só, vou pôr a mão na massa, é o que eu gosto. Vou deixar aqui de ladinho e vamos lá. Olha só, gente. O pão integral, ele precisa ficar mais úmido do que o pão branco? Precisa. Ou, de repente, a gente já ensinou aqui receita de pão integral, mas não 100% integral. Então, a gente usa uma porcentagem de farinha integral, normalmente uma porcentagem maior do que a farinha branca, mas a gente acaba fazendo essa mistura.
Hoje o Felipe está usando 100% de farinha integral e ele está colocando um pouquinho de glúten em pó, que é para dar a elasticidade da massa. Olha como é que a massa vai ficar na minha mão. Dá para pegar com a câmera? Olha só, tá bem grudenta na mão. Tá. Esse é o ponto que eu quero. Vou misturar. Ó, vou misturar. Vou deixar minha massa assim, ó, gente. Bem molhadinha. Ai, Felipe, mas e agora? Bom, eu não deixei um pouquinho das 4 xícaras. Eu vou usar um pouquinho dessa farinha integral, é claro. Você quer que eu faça assim pra você? Pode ser. Mas... Aí, tá bom, tá bom. Tá ótimo. Pronto. Olha, o ideal sempre de fazer pão, gente, é que sua mão não esteja com muita massa. Por quê? Porque senão a própria massa gruda na mão e você não consegue parar, mesmo com farinha. Ok. Ok, ó. Vamos lá. Massa. Água morna também é importante para o fermento reagir mais rápido. Principalmente em dias mais frios, né, Felipe? Com certeza. Em dia que você tá com mais frio, eu tenho uma dica boa. Entra na cozinha, já pode ligar aí então o seu forno e deixar seu forno pré-aquecendo na cozinha. Ele vai aquecer o ambiente todo. Isso. Eu tenho mania de pôr o pão para aquecer em cima do forno. Às vezes até deixo ele entreaberto. Eu também gosto. Mas não pode ser muito crescer. quente, porque senão você vai matar aí a levedura, né? E aí não Felipe? cresce e você perdeu o pão. Gente, a massa dele parece que tem mágica na mão. A massa tá linda. Pra mim tava grudenta, eu falei, esse pão não vai dar certo de jeito nenhum. Aí eu vejo que eu não entendo nada de massa mesmo, viu, filho? Imagina. Mostra pro Nélio. Bem Nélio, simples, não tá Nélio. grudando. Olha, eu vou até abrir ela no meio, para vocês olharem de pertinho como é que ela fica. Agora, se a gente olhar bem de pertinho, Nélio, não sei se você consegue aproximar bem aqui, eu consigo ver ainda o fermento aqui. Isso. Não tem problema, Felipe? Com a água morna, você tem que deixar a massa crescer 2 vezes. Então você vai fazer uma bolinha, que a gente chama de bolear. Olha só. E vou deixar crescer 2 vezes. Então tenho que deixar crescer 2 vezes. Depois de crescido, o que eu vou fazer para dar um formato de pão bacana? Lembrando, pessoal, que não cresceu ainda, tá, gente? Cresce mais ou menos em torno de 1 hora. Depois de crescer 1 hora ou dobrar de tamanho, a gente vai tirar, amassar de novo e dar o formato pro pão. Vai colocar na forminha antiaderente para ficar com Isso, esse formato aqui. na Ou forma pode de ser numa pão. assadeira comum também. Se você não tem essa forminha de pão específica, faz numa assadeira normal, enrola, o mesmo processo de pão, qualquer pão. Olha só como é que a gente faz o nosso pão aqui, gente, ó. Jogamos um pouquinho de farinha, vou abrir e fazer um pãozinho integral. Olha que beleza, ó. Opa. Eu vou te ajudar aqui, vai, Felipe. Pronto. A gente abre ele assim. É assim que é feito aqui na sua cozinha, Felipe? Isso. Ó. E aqui tá o nosso pãozinho com a cara de pão. O que eu faço ele agora? Ele vai pra forma. E na forma, gente, eu não tenho muita dó dele, não. Eu sempre aperto ele um pouquinho. Não com muita força, não com raiva, com carinho. É um pão lindo, integral. Olha como é que ele fica amassadinho. Ele é achatado, mas mesmo achatado ele vai crescer e vai ficar assim pra fora? Isso. Você vê como é que ele fica, como ele cresceu conforme a forma? Preencheu bem. Isso. Pra crescer assim, a gente tem que dar uma amassadinha nele, senão ele não cresce igual a forma pede. Felipe, quanto tempo essa massa precisa? Existe um ponto assim, a massa passou do ponto, o pão vai ficar feio. Olha, geralmente quando a massa ainda está muito pesada, não é legal fazer o pão, senão ele realmente vai ficar pesado. Tá, mas também tem o perigo dele crescer demais ou não? Cresceu demais não tem problema? Não tem problema, pode amassar de novo e usar. O fermento, ele continua ativo por mais ou menos 9 horas. Sério? Sério. O importante, gente, é que a gente use a água morna para despertar o fermento antes. Muitas vezes o pessoal usa água fria, deixa num lugar onde tem um ambiente que não tem a temperatura alta e aí ele acaba murchando. Não vai dar certo. Olha, então tem os segredinhos do pão. Eu quero mostrar aqui agora como é que ficou o pão por dentro. Vou tirar o seu enfeite aqui, Felipe, e vou cortar. O pão tá quentinho. Ó, eu não tô fazendo força nenhuma para cortar esse pão, gente. Tá deslizando. Sabe aquele mito do pão integral, aquele pão Duro? duro? Não existe aqui, ó. Tá leve. Muito obrigado. Tá leve. Ó, vou de novo, hein, ó. Tá leve, tá morninho. Que delícia, Acabou Felipe. de sair do forno. Esse pão com azeite, esse pão com uma geleia. Olha, a geleia é super bom que a gente tem aqui. Geleia gostosa. Vou passar com a própria... Olha, não, a produção vai me matar. Colocaram uma espátula bonitinha aqui pra mim e eu tô usando a faca do pão. Ó, só pra você ficar com mais água na boca aí em casa. Olha só esse pão, como tá macio.
Tá incrível, tá incrível. E agora eu vou mostrar pra você, eu vou falar pra você o sabor desse pão. Você tá querendo também, né? Ah, tá me dando água na boca aqui. Tó, você vai provando, você prova e você me diz. Pronto. Tem que ser autocrítico também, né, Felipe? Claro. Vamos ver? Tem como ficar ruim? Não tem, né? Absolutamente delicioso. E o Felipe ainda colocou uns detalhezinhos aqui de uma aveia no fundo para fazer um charme, né, Felipe? E não grudar na forma. Tá certo, gente. Nosso tempo acabou. Você faz essa receita em casa e depois conta pra gente como saiu. E não desanima se na primeira vez não sair direitinho. Tenta de novo até ficar perfeito, até ficar como esse que o Felipe fez. Obrigado. Taca aqui. Yes. Um abraço, até o próximo Vida e Saúde. Fica com Deus, muita saúde, muita paz, muito amor pra você. E lembre-se que Deus é quem ajuda você a fazer as mudanças tão necessárias na sua vida. Tchau!